Oi, turma. Continuando mais uma aula de física, né? Agora nós vamos ver a diferença exata entre massa e peso e vamos entender um pouco o que é a gravitação universal, certo? Eu já expliquei para vocês na aula passada, certo? Que massa e peso são diferentes. Quando a gente vai lá na farmácia, sobe na balança e aparece lá 70 quilos, 60 quilos, aquilo ali não é o nosso peso, aquilo ali é a nossa massa. A massa é medida em balanças, certo? E o que é o peso? O peso é o seguinte, o peso ele é medido em newtons, certo? Ou em quilograma-força. Eu vou começar aqui com um exemplo bem interessante sobre o nosso universo, certo? Mas antes vamos fazer uma leitura. Vou pegar aqui na canetinha. Massa. Quantidade de matéria contida num corpo. É a medida da inércia. Não varia conforme a localização do corpo no universo. E é medida em balanças. Então, assim, se você mede sua massa aqui na Terra deu 50 quilos, se você for para Marte você vai ter 50 quilos. Se você for para Júpiter, você vai ter 50 quilos. Se você for para Plutão, você vai ter 50 quilos. Certo? Então, assim, a massa é a mesma em qualquer local do universo, certo? Porque ela não varia conforme a localização. Então, pronto, é a mesma. Agora, o peso não. O peso ele é diferente, certo? Se o seu peso na Terra é um, seu peso na Lua é outro, seu peso em Marte é outro, certo? Vamos lá dar um exemplo. A gente tem a formulazinha que eu já mostrei para vocês, certo? Que peso é igual a nossa massa vezes a aceleração da gravidade, certo? O peso de uma pessoa que tem 10, vou botar 60 kg de massa, que tem 60 kg de massa, certo? 60 kg de massa, quilograma, deixa eu botar o Gzinho, vezes, deixa eu apagar, vezes a gravidade. Mas que gravidade é essa? Se ele estiver na Terra, é a gravidade da Terra. A gravidade da Terra é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. A unidade de medida da gravidade é 10 metros por segundo. Aliás, é metros por segundo ao quadrado. Vai ser 10 porque é na Terra. Então, o peso de uma pessoa na Terra, uma pessoa que tem 60 kg de massa, o peso dela na Terra vai ser de 600 newtons, certo? Porque a unidade de medida de peso é em newtons, certo? Opa, aqui fica parecendo um 6, deixa eu apagar. O peso dessa pessoa é de 600 newtons na Terra. Agora vamos ver a mesma pessoa na Lua. Essa aqui é a Terra, certo? A Terra, Tzinho de Terra. Vamos ver a mesma pessoa na Lua. A mesma fórmula, peso, certo? É igual a massa vezes a gravidade. Certo? O peso é igual. A massa é a mesma, né? Porque a massa não varia. Não tem variação da massa em qualquer lugar do universo. 60 quilos vezes a gravidade. A gravidade na Terra é de 10 metros por segundo ao quadrado. Mas a gravidade na Lua ela é bem baixa, próximo de 1. Certo? Então, 60 vezes 1. O peso dessa pessoa na Lua vai ser de 60 newtons. Certo? Então, ó, a massa é a mesma, mas o peso muda muda em diferentes lugares do universo, certo? Na Lua é um, na Terra é outro. E vamos para a gravitação universal. Professor, por que esse peso muda? Por que o peso na Lua é um? Por que o peso na Terra é outro?
por causa do tamanho dos corpos, certo? A lei da gravitação universal dá uma formulazinha para a gente, que ela diz que a força é igual a gravidade vezes a massa grande vezes a massa pequena, um mzinho menor, dividido por a distância ao quadrado. Certo? Essa aí é a lei da gravitação universal. O que que ela diz? Ela diz o seguinte. Vou desenhar aqui para vocês entenderem, certo? A gente tem a Terra, certo? A Terra. Finge que está bem redondinha, bonitinha. A Terra. E a gente tem a Lua, que é um pouco menor que a Terra, né? E a gente sabe que a Lua, ela faz esse movimento aqui, ó, ao redor da Terra, certo? Beleza. A gente pode prestar atenção no seguinte. Existe uma distância entre a Terra e a Lua, certo? Beleza, tá aqui a distância ao quadrado. A gente tem a massa da Lua, que é a massa pequena, que é o menor corpo entre os dois. E tem a massa da Terra, que é o maior corpo entre os dois. E tem a gravidade, certo? Esse G, ele não é a gravidade exatamente. Ela é a constante de gravitação universal, certo? É um valor extremamente pequeno, que geralmente o enunciado, o problema, a questão, ele já dá o valorzinho do G, certo? Por que que nós temos essa diferença de peso em vários lugares do universo? Porque um corpo atrai o outro. A Terra atrai a Lua e a Lua atrai a Terra. Quanto maior o corpo, maior essa atração. Então, maior o peso. Como a Lua é menor, então o seu peso na Lua vai ser menor. Como a Terra é um pouco maior que a Lua, seu peso na Terra vai ser maior. Como Júpiter é muito maior que a Terra, então o seu peso em Júpiter vai ser maior, certo? Então, assim, quanto maior o corpo, maior a atração gravitacional, certo, gente? A lei da gravitação universal, ela foi elaborada, enunciada por Isaac Newton, certo? O mesmo carinha das 3 leis de Newton, certo? Então, nada de muito diferente, nada de muito avançado até aqui. Até porque massa e peso eu já tinha falado na aula anterior. Agora nós só vimos a diferença entre massa e peso. Massa é constante, vai ser a mesma em qualquer lugar do universo. O peso ele é diferente, depende do local do universo onde você está. E isso acontece por causa da gravidade, certo? Por causa da lei de gravitação universal vai explicar isso, que é a atração dos corpos, certo, gente? Para vocês vão ter os exercícios da página 11, certo? São aí 6 questões. Primeira questão, como você diferencia massa de peso? Já falei para vocês aqui, acabei de explicar na aula, certo? Segunda questão, se uma balança indica que você tem 48 kg de massa, qual será o seu peso aqui na Terra, onde G vale 9,8 metros por segundo, certo? Esse 9,8, gente, é porque é o seguinte, a gravidade na Terra é 9,8. Entretanto, por causa de 2 décimos, a gente sempre arredonda para 10. Então, se a pessoa tem 48 kg de massa, o peso dela qual vai ser? 48 vezes 10, 480 newtons. Tá aí a resposta da segunda questão. Professor, mas ela diz que é 9,8, ela não diz que é 10. Pode arredondar para 10, não tem problema, certo? Terceira questão. Sabendo que a aceleração da gravidade na Lua é igual a de 1,67 metros por segundo ao quadrado, qual seria o seu peso nesse satélite da Terra? Bom, você vai se pegar o seu peso e vai multiplicar por 1,67, certo? E é isso, gente. As questões são bem simples, são bem fáceis, certo? Já dei aí a pista de 3, a 4, a 5 e a 6 vocês vão tentar resolver. E até a próxima aula.
Próxima aula, nós vamos falar de centro de gravidade e equilíbrio dos corpos e atrito, trabalho, potência e energia. E aí, encerramos o nosso conteúdo de física, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês até aqui e até a próxima aula.